Olá, esse é o Conexão. O Brasil assistiu esse ano a maior operação policial de combate à pornografia infantil já realizada no país. Foram mais de 250 suspeitos presos em 24 estados e no Distrito Federal. Na investigação, os agentes analisaram pelo menos 1 milhão de arquivos digitais com conteúdo relacionado à exploração sexual de crianças. Um sinal de que navegar na internet pode ser bastante perigoso. Mas como garantir o acesso seguro de crianças e adolescentes? Algumas dicas são preciosas e é sobre isso que eu converso agora com a Kelly Angelini, assessora do NIC.br, núcleo que executa as diretrizes do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Aqui também está a Ana Carolina Fonseca, que é oficial de Desenvolvimento e Participação de Adolescentes do Unicef, e a analista de sistemas Agatha Mariana. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. A primeira questão que eu quero levantar aqui é a seguinte: a internet é mesmo uma terra sem dono? Não, na verdade, nada disso, ao contrário, né? A internet é um espaço de oportunidades, né? Um mecanismo de conhecimento, mas é uma terra que o que você faz ali gera consequências. Acho que isso que é importante da internet, né? Senão a gente diria que a vida é também uma terra sem donos. A internet, ela é um ambiente, ela reproduz e ela espelha o que a gente vive nas relações também no mundo. E é importante entender justamente que o que acontece ali tem consequências e não fica no mundo, como a gente costumava dizer, virtual, né? Então, exatamente. Então, é uma continuidade do mundo da vida mesmo. É uma ferramenta que, sabendo utilizar, você consegue acessar lugares, pessoas. Então, se nós soubermos utilizar a internet, né? Justamente essas dicas que a gente quer passar, porque sabendo utilizar, você pode ter acesso a muita informação. Mas aí que começa o problema, né? E o problema, né? Eu gostei que a gente já começou aqui com uma polêmica no ar, isso foi bom. Estamos alinhadas, né? Com certeza. O Unicef já há algum tempo vem desenvolvendo trabalhos, né, para conscientizar as pessoas. Os relatos que chegam até vocês de adolescentes, crianças que sofreram algum tipo de dano, eles são grandes, assim? Isso tem sido mais frequente? O Unicef está em contato o tempo todo, né, com crianças e com adolescentes. E essa preocupação, ela ganhou corpo especialmente depois de uma pesquisa que foi feita em 2013, no Brasil inteiro. Então, naquela época, os meninos, as meninas já relatavam como eram convidados a compartilhar conteúdos ou como era fácil ter acesso a conteúdos inadequados. E ali, naquele momento, já surgia essa preocupação. E, na verdade, o que a gente vê, assim, de lá para cá, uma enquete recente que a gente fez com uma das ferramentas que o Unicef tem para interagir com adolescentes, aparece o mesmo cenário, de certa forma. Então, de fato, você estar exposto e ser convidado a compartilhar conteúdos enfim, a ver conteúdos. E os relatos, de fato, são bastante pesados, né, quando chegam até nós. Mas acho que, por outro lado, também tem crescido, né? Toda a campanha, eu acho que todo o trabalho, e principalmente o trabalho de falar com eles sobre isso, né? Precisa de mais espaço para isso. Você citou uma pesquisa que vocês fizeram em 2013. Se a gente para pensar as mudanças que aconteceram de 2013 para cá, é uma coisa absurda, né? Hoje em dia, todo mundo praticamente tem um celular com 3G, 4G, tem um acesso grande. O último relatório global do Unicef, que foi lançado ano passado, ele teve um foco grande na questão da internet e ele mostra ainda que, embora os jovens, né, sejam a população que mais tem acesso à tecnologia, se ainda tem aí um terço deles, enfim, ainda fora desse mundo digital, o que também é um problema. Mas em relação a esses adolescentes, essas crianças que têm esse acesso à internet, o NIC.br fez uma cartilha dando algumas dicas que são importantes, né? Porque tá certo, não é todo mundo que tem acesso à internet, claro, mas uma grande parcela da população já tem acesso e vive, né? Passa muito tempo exposto aos conteúdos que estão ali. O que essa cartilha que o NIC.br fez já há algum tempo, ela mostra, de que maneira ela orienta os pais? Então, esses guias, nesse site internetsegura.br, o NIC.br lançou diversos guias, né, que visam levar instruções para pais, educadores, crianças e adolescentes sobre o uso consciente e responsável da internet. O objetivo aí é justamente você instruir para que haja prevenção,
para que eles não caiam nos perigos e riscos no uso da internet. Um departamento do NICBR, que é o cetic.br, na última pesquisa, houve um levantamento que... A gente está até vendo aqui na tela, esse desenho é bem significativo, né? Sim. Dentro de um universo de 30 milhões de crianças e adolescentes que a gente tem hoje no país de 9 a 17 anos, 24 milhões acessam a internet. Então, a gente está falando de um volume muito grande. E aí, esses guias, né, que a gente publicou, que o NICBR publicou, ele visa levar instrução, como, por exemplo, riscos na exposição nas redes sociais. Por que é importante você configurar um perfil de privacidade para não permitir que todo mundo veja tudo que você está postando na internet? Quais são os riscos da exposição excessiva? Por que não é legal fazer check-in na escola dos filhos ou na escola que você estuda? Ou tirar foto mostrando o uniforme escolar para todo mundo saber onde você estuda? São dicas que você vai dando para pessoas que estejam Exatamente. Mal Por que não é legal você passar informações onde você mora? Eu queria que a gente visse mais uma vez ali o guia do Internet Segura. Tem alguns pontos que vocês tratam já no início lá, e eu vou citar alguns aqui, que é, por exemplo, a questão de não estimular as crianças, os adolescentes a criar perfis falsos. Por que isso? Então, geralmente, por trás de um perfil falso é alguém que quer se esconder para praticar algum ilícito, alguma irregularidade. Então, essa criança e adolescente, quando ele faz isso, primeiro que assim, criar um perfil falso pode até vir a ser caracterizado como crime previsto no Código Penal. Já começa por aí, que é uma infração prevista em lei. E fora isso, a criação desse perfil, ela vem acobertada do fato de se praticar alguma coisa errada, insultar alguém, ofender alguém ou fazer alguma coisa errada para se proteger daquele perfil. Então, isso obviamente não é um ato, adequado por si só, e também quem cria esse perfil tem que saber que hoje há mecanismos técnicos, e acho que a Agatha pode falar isso pra gente, de se identificar quem cria um perfil falso. Era justamente isso que eu queria perguntar para a Agatha. Existem pistas aí que a gente pode perceber para identificar esse perfil fake, esse perfil falso? Geralmente essas redes sociais elas já são desenvolvidas, e aí existem scripts, que a gente desenvolve justamente para fazer esse tipo de verificação, para detectar perfis falsos. Existe um aplicativo, por exemplo, que faça isso? Um aplicativo que você salva no Isso, celular. algum aplicativo que você tem no seu celular ou no seu computador que consiga identificar, não, olha, esse perfil... Ele... Não que eu conheça. Mas, assim, as redes sociais, elas já fazem geralmente esse trabalho, Até uma das coisas que a gente pode fazer também é verificando, se você identificar algo que você entenda como sendo falso, é a denúncia, Geralmente essas redes sociais elas já disponibilizam para a gente essa opção de denunciar perfis, até na questão de vazamento de fotos, porque às vezes alguém posta uma foto sua, e você pode denunciar para que seja para restringir mesmo a sua imagem. E aí, tecnicamente, são essas as opções que a gente tem hoje, de denúncia mesmo. É interessante ver que assim, o adolescente, é importante trabalhar com ele essa ideia de que ele pode ser responsabilizado. Quer dizer, você pode ser vítima nesse ambiente, se você não tiver preparado, fortalecido, você pode ser responsabilizado se você cometer um ato infracional, você vai responder por isso. Agora, acho que o fundamental também é dizer, olha, você pode crescer com esse ambiente também, Então, acho que tentar mostrar esses caminhos, de construção de informação. Você falou de saber se é falso ou não. A gente está agora no momento de debate eleitoral em que vem muito forte a questão de fake news. Então, fazer esse debate com os adolescentes também, Que informação você circula, que informação você recebe, como é que você busca um conteúdo de qualidade, enfim, que vai... E é importante, quando você receber, não repassar sem saber se a veracidade da informação, Isso é muito importante a gente conversar também. Porque às vezes você recebe, que legal, isso repassa e não sabe se aquilo realmente tem um fundamento ou não, É bom que essa instrução também seja dada. A gente entra naquele debate, Existem maneiras técnicas de você controlar ali, monitorar o acesso da criança, do adolescente, mas também tem o lado da orientação, o lado humano, Porque nem sempre os pais vão conseguir fazer esse monitoramento.
pode ser que o computador de casa tenha um aplicativo, um controle ali de acesso, mas ele chega na escola, o amigo tem um tablet, o tablet tem acesso à internet e aí, né? Qualquer ambiente, né? E essa discussão tem que ser muito transparente, né? Então, acho que uma coisa que no Unicef a gente fala muito, assim, de fato ouvir essa criança e ouvir esse adolescente. Porque quando a gente conversa, e o que dizem é, na escola não tem espaço para falar sobre isso abertamente. Então, o que é o sexting, né? Tem que dizer, tem que conversar, tem que, enfim, trabalhar como é que você se protege. Inclusive, eventualmente, se você toma a decisão de compartilhar um conteúdo íntimo ou não. Né? Agora, do ponto de vista técnico, existe uma maneira de você fazer esse monitoramento no computador da criança ou do adolescente? Então, existem os softwares de controle parental, que eu falo que é uma ferramenta auxiliar para os pais. Não significa que os pais vão instalar um software de controle parental, seja no celular do filho, ou no computador de casa, ou no computador do filho, e tudo está resolvido. Não. Esse software, os pais poderão estabelecer limites de uso e restrições de conteúdo, como também ver aquilo que os filhos estão acessando. Para quê? Para ter um acompanhamento mais efetivo para o pai poder instruir. Então, assim, o cenário perfeito qual é? Você acompanhar o que os seus filhos estão fazendo, né, dessa forma, através de um software de controle parental, e ter o espaço para o diálogo e para a conversa, para qualquer assunto, né? Seja em relação à configuração do perfil de privacidade, porque assim, os pais, no mundo físico, eles instruem os filhos, não falem com estranhos na rua, em qualquer lugar, mas jamais um pai, ou dificilmente um pai ou uma mãe vai lá e fala para o filho, não aceite estranho como amigos nas redes sociais, não conversem com estranhos em aplicativos de jogos. Então, aquelas instruções, aquela proteção que a gente dá para o dia a dia, para o mundo físico, né, para o real que a gente tem ali, vale também para a internet, porque a internet faz parte das nossas vidas, né? Então, tudo que eu falo em relação ao mundo físico vale também instrução para o uso da internet. Entendi. Agora, esses aplicativos, esses softwares de controle parental, eles são gratuitos? É fácil de encontrar, de baixar? Tem alguns que são gratuitos e outros são pagos, né? Como eles funcionam na prática? Geralmente são montados scripts ali. O que é script? Desculpa. Scripts são... É a programação? É uma programação, tá. É uma série de programações ali que a gente faz. E aí você insere algumas palavras-chave, imagens que... Quando for feita ali a busca, a pesquisa, ele vai restringir e aí o adolescente, a criança, não vai ter acesso a essa informação. Então ele está lá no Google, quer fazer pesquisa sobre um assunto que é impróprio para a idade dele, aí ele não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu, como mãe, testei, né? Fui lá e falei, lá vamos ver como funciona. Exatamente, fiz um trabalho. E o que acontece? Eu posso restringir ali, olha, não... quero que meus filhos acessem nada relacionado a sexo. E eu coloco a palavra ali, então se ele tentar, ele não vai conseguir. Eu não quero que os meus filhos acessem o celular a partir das 18 horas. Então, eles vão poder usar das 8 às 18 horas. E depois das 18 horas para de funcionar. Mas eu acho que assim, não existe uma regra pronta. Mesmo você instalando um software de controle parental, vale os combinados entre a família, vale avaliar a idade e a maturidade do seu filho dentro de casa e ter os combinados, a conversa. Olha, não é adequado você ficar até a madrugada no celular, porque isso com certeza vai diminuir sua hora de sono e seu rendimento escolar. Então, vamos combinar qual é o tempo adequado para você ficar todos os dias? Vamos combinar vamos conversar sobre o fato de que alguns assuntos não são apropriados para a sua idade. Então, acho que casar o software com a conversa dentro de casa é o melhor caminho. E estimular eu acho que assim, tentar trazer esse equilíbrio, né, dessa experimentação do mundo pela internet e o mundo físico, né? Então, acho que tentar aproximar as duas abordagens. Agora, para isso você precisa, os pais também, os pais, os responsáveis, também, de certa forma, darem um exemplo ou estar comprometido com esse lugar da tecnologia na casa, né? E com esse lugar da experimentação do mundo físico também. Então, de levar, de introduzir um esporte, de proporcionar outras vivências. Pois mas em algumas situações, esse cuidado, esse zelo, ele acaba não sendo suficiente, a criança é exposta a uma situação de cyberbullying, né? Em que ela, de alguma maneira, sofre aí, ou uma difamação, enfim, começa a ser criticada, recebe provocações no ambiente virtual. E aí, como agir imediatamente numa situação como essa? Que orientações vocês dariam?
Então, o cyberbullying, na verdade, é aquela intimidação, aquela violência sistemática e repetitiva. Quando ele ocorre na internet, o que acontece? Pode tomar uma proporção imensa, tanto porque aquela vítima pode receber inúmeras mensagens do autor do bullying, quanto ele pode ter apoiadores daquela violência e aquilo pode tomar uma proporção imensurável. Então, o sofrimento, a angústia é realmente efetivo, assim, pode tomar uma proporção muito grande. Se isso aconteceu, a vítima, aquele que está sofrendo essas ofensas, o melhor caminho é contar para um adulto de sua confiança. Tem que contar. Esconder isso por medo de punição dos pais ou por medo de que os pais vão tomar o celular ou o computador, não é o caminho, porque essas ofensas vão continuar, o sofrimento vai continuar. Ofensas também? Também não vai, você só vai estimular cada vez mais que elas aconteçam. Então tem que contar para um adulto, esse adulto vai procurar, se os pais não souberem como tratar o caso de um cyberbullying, a violência na internet, eles vão procurar ajuda e vão saber como proteger essa vítima, porque a vítima, ela merece uma proteção e não uma punição. Esses casos são muito dramáticos mesmo, né? Eu queria mostrar... É possível hoje denunciar pela própria internet, né? É importante dizer isso, né? Você tem importante a gente o Proteja depois... Brasil, que é um canal em que você pode fazer a denúncia. A gente vai procurar o site, mas agora eu queria mostrar o depoimento divulgado pelo Unicef de uma jovem que teve o celular roubado e as fotos dela vazaram numa cidade pequena. Vamos ver. Eu tinha essas fotos no meu telefone. Meu telefone foi roubado no clube. A gente estava de férias e tal. Depois que eu voltei à escola, né? Aí eu cheguei, né? Foi aquele... Todo mundo olhando pra mim quando eu entrei. Todo mundo rindo. Tinha uns engraçadinhos que ficava falando alto pra me escutar, pra mim, né? Me atingir. Eu não ia conseguir, eu achava que eu não ia conseguir. Imagina para uma mãe de uma menina saber que as fotos dela nua estão expostas para toda a cidade. Uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. E aí eu fiz sobre cyberbullying e sexting. Porque era uma coisa que estava acontecendo na minha cidade. Assim que aconteceu, depois que eu voltei para a escola, né? A gente se encontrou, ela só me abraçou. Ela me abraçou, não falou nada. Pois é, não é brincadeira, né? É um sofrimento atroz que essas pessoas passam, né? Sim, e por isso que cada vez mais, como foi falado no final, né? Os adolescentes procuram mais os amigos, né? Então, por isso que cada vez mais você difundir as informações, explicar quais os canais, inclusive ajudar a reconhecer o que é uma violência ou não, né? Então, até isso é importante. Eu estou sendo vítima de um assédio, de um abuso, de uma violência, então a importância de falar cada vez mais sobre isso. Elas no vídeo falaram a palavra sexting. Você poderia explicar para a gente o que é esse fenômeno? Bom, eu inclusive venho aprendendo com os adolescentes, que são vários nomes, né? Mas a gente tem essa prática, né, da troca de fotos íntimas, então de um vai pedindo para o outro, essa troca de imagens e aí acontece esse vazamento, quer dizer, uma pessoa pode deliberadamente ou não, enfim, mas fazer o vazamento dessa foto e aí você tem situações como a que a Jéssica viveu, né? E é o que eu estava comentando, assim, são práticas que às vezes vão fazer parte... adolescente está numa fase de experimentação, está numa fase de construção de identidade, então a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então a gente sabe que tem coisas ali que, se aconteceu na vida real, no mundo físico, vão acontecer na internet. Por isso é importante falar sobre isso, né? No caso dela, ela teve o celular roubado e, de alguma maneira, conseguiram acessar e espalhar os vídeos, né? Vazar as fotos, enfim. O que se recomenda? Tem muita gente que deixa material na nuvem, né? Na tal da nuvem lá, virtual. Isso é perigoso também, Agatha? O problema, na verdade, não é a nuvem, porque a nuvem, quando a foto ela vai para a nuvem,
ela está segura de alguma forma, porque para você acessar a nuvem, você geralmente tem que fazer isso através de uma senha. Então, o problema, nesse caso, foi mais deixar a imagem no celular do que na nuvem. Entendeu? É importante deletar, não deixar. E existem softwares também hoje, aplicativos, né, no caso do smartphone, que você consegue instalar e criar senhas até para cada aplicativo. Não só para acessar o telefone. Então, galeria de foto, galeria de vídeo, você pode botar uma senha. Coloca uma senha lá para a galeria, coloca na rede social outra senha, além da senha que você já usa. Às vezes você está numa relação que você julga ser de uma relação de confiança, você troca aquela foto com o seu parceiro, com seu par ali, adolescente também, e aí numa situação, né, que a gente fala de vingança, essa pessoa... É a primeira coisa que vai vai e circula essa foto, né? E assim, toda vez que eu assisto esse vídeo, eu fico com um nó na garganta, porque realmente é algo que incomoda muito, mas quando a gente tem contato com adolescentes, a gente aprende muito, e eu vejo que na prática existe hoje uma troca de vídeos íntimos como prova de amor, como se isso fosse prova de amor, não só para adolescentes, como também para adultos. Então, se você me ama, me manda um vídeo íntimo, e o adolescente, seja menino ou menina, acaba caindo nisso, e ele acha ou ela acha que isso vai ficar só naquela relação, né, de namoro entre os dois. Tem gente que manda até para desconhecido, né? Tem muitos aplicativos aí de relacionamento que as pessoas saem mandando as coisas e Exatamente. não sabe quem está do outro lado, na verdade. E aí depois isso acaba sendo, você mandou para o namorado ou namorada, eles acabam mandando para um amigo, e quando se torna conhecido, isso uma cidade inteira ficou sabendo, e a vida dessa pessoa que está ali no vídeo se tornou insuportável. E aí sofre as consequências de depressão, isolamento, de não querer sair de casa, de não querer ir para a escola. Então, realmente é um assunto que tem que ser conversado, tem que ser falado, porque gera consequências. Pois é, e assim, depois uma vez na internet, na rede... É isso que eu ia falar, a gente tem que ter cuidado para que não caia, não enviar, porque depois que sai ali do seu celular, não tem mais como... Caminho sem volta, né? É um caminho sem volta. É importante também essa questão da senha, criar senhas seguras. Senhas com número, com letra, com essas combinações, caracteres especiais. Porque, por exemplo, numa cidade pequena, você cria uma senha com o número do seu aniversário, poxa, todo mundo conhece, com a placa do carro, são as primeiras tentativas que vão ser feitas. E tem gente que parece que passa o dia pensando nessas coisas, né? Existem até aplicativos, né, que fazem, softwares que fazem isso, né? Então fácil. Não vamos nem falar para mudar a então, ideia. Mas aí a instrução é justamente essa, você criar senhas fortes. O que são senhas fortes, né? São senhas que não são de fácil memorização, que não identificam sua data de aniversário, nome da mãe, nome do pai, nome do filho, mas você pode compor uma senha. Você pode pegar as iniciais de uma música que você gosta muito, mais um número ou a data do seu aniversário. Deixar uma coisa mais complexa, né? Exatamente, deixar um pouco mais complexo. Eu queria que a Ana falasse pra gente, agora há pouco você comentou que tinha um site para fazer denúncia, né? Qual que é esse? É o Proteja Brasil, né? www.protejabrasil.org.br. A denúncia pode ser feita online e ela é encaminhada para o Disque 100, que é o canal de denúncias, né, do governo federal. Então, esse é um dos caminhos possíveis. O Disque 100 ele é aquele canal de denúncias para violações dos direitos de humanos. crianças. A gente falar, né? Eu acho assim, para a gente arrematar, olha, estamos vendo aqui o site, é o Proteja Brasil. Nele, quem sofreu algum tipo de cyberbullying pode fazer essa denúncia. A pessoa pode fazer uma denúncia anônima, como é que é? Sim, você pode fazer também, né? Sim. Enfim, tá aí projetobrasil.org, né? protejabrasil.org.br. Acho que é protejabrasil.com.br. A edição está me dizendo aqui que é .com mesmo. Então tá aí o site para quem tiver alguma denúncia para fazer, que tenha passado por uma situação como essa. Que esbarre com esse tipo de conteúdo, denuncie, né? E armazenar fotos, tudo isso também você pode ser responsabilizado, então é importante ficar atento. Com certeza. Eu queria agradecer a participação de vocês. Infelizmente nosso tempo acabou, mas acho que a gente passou aqui um recado importante. Muito obrigado. Voltem sempre para a gente tratar desses assuntos de internet. Muito obrigado, viu? E uma dica importante para você que, como a gente, é apaixonado por conteúdo de qualidade. Nessa quinta-feira, dia 9 de agosto, o jornalista americano Greg Topol participa de uma conversa aqui no Rio de Janeiro sobre o papel da imprensa na educação.
O encontro será na Casa da Ciência, em Botafogo, zona sul da cidade. O Greg tem grande experiência em coberturas pela USA Today e a agência Associated Press, além de ser fundador e editor-chefe de um portal especializado em formação e educação. O evento é gratuito e vai contar com a mediação do nosso colega aqui do Futura, Cristiano Rexigel, apresentador do programa Debate. Imperdível, está feito o convite. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima!